Boa noite, meus amigos. É um prazer estarmos novamente reunidos aqui no nosso lar espiritual, com a companhia de vocês. E hoje eu trouxe um tema para a gente conversar, um tema que muitas vezes as pessoas têm alguma dificuldade de entender. Então hoje nós vamos falar sobre a reencarnação. Muitas pessoas não conhecem esse termo, não sabem o que quer dizer. Então eu procurei lá no dicionário do Aurélio e diz assim: reencarnação é reassumir o espírito à forma material. Encarnar é ganhar o espírito um novo corpo. E desencarnar é o espírito abandonar o corpo material, ou seja, a morte. Então vocês vão falar reencarnação e encarnação é a mesma coisa? É a mesma coisa, sim, porque reencarnação é a volta ao corpo, encarnação é voltar ao corpo, então é a mesma coisa, né? Então, afinal, o que é a reencarnação para nós? Bom, a reencarnação é a oportunidade que todos os espíritos têm de voltar a ter uma vida material em algum planeta, né? Porque não podemos falar só no nosso planeta, em algum planeta, estagiando ali para poder quitar os seus débitos, as suas dívidas, e ali, através do seu aprendizado novo, ele poder evoluir um pouco, fazer com que a humanidade daquele planeta evolua também, para que ele possa ir progredindo cada vez mais. Nós sabemos que Deus nos criou simples e ignorantes. E nós, como fomos criados dessa maneira, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos nos conduzir da maneira que nós achássemos. E muitos de nós fomos mais atraídos pelo lado da perdição, pelas coisas da vida material. Nós mudamos de caminhada. E aí, por essa mudança de caminhada, por isso que ocorre tantos e tantos erros, tantos e tantos sofrimentos. Vamos falar particularmente aqui do nosso planeta, que é um planeta que ainda está no estágio de provas e expiações, que ainda o mal predomina e que a humanidade ainda está acorrentada aos bens materiais. Nós revendo toda a história da humanidade, né? Desde que o homem está aqui, do tempo das cavernas, eles guerreiam um com os outros. Guerreavam por espaço, guerreavam por comida, guerreavam pela mulher, e nós continuamos guerreando da mesma maneira. Se não nos degladiamos frontalmente, né? Mas nos degladiamos através dos pensamentos, que é a pior forma de guerra que existe. A gente vê aí os ambientalistas falarem do efeito estufa, dessa crosta que está envolvendo o planeta todo. Mas os espiritualistas sabem que não é essa emissão dos gases poluentes, das fábricas, dos automóveis, que fazem tanto mal ao nosso planeta. Essa poluição maior é a poluição dos nossos pensamentos negativos. Porque nós somos criaturas que ainda não nos conhecemos internamente. E muitas vezes mantemos uma guerra mental com pessoas que são às vezes da nossa convivência, são da nossa família, mas que não atendem aquele chamado do que nós gostaríamos que fosse a vida. Então mentalmente a gente bombardeia aquela pessoa, mina suas energias com os nossos pensamentos negativos. E o pensamento, ele tem muita força e muita velocidade. E ele é captado, porque o pensamento, ele vibra em ondas sonoras e magnéticas, e aí aqueles irmãos negativos que vibram igual a gente, se aproveitam disso para instigar cada vez mais maus pensamentos para nós, e é aí que nós vamos perdendo, né,
maneira de entender as coisas e vamos sempre caminhando para o fundo do poço. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho princípios morais, éticos, mas esquece de dizer, como é que é o seu pensamento? Então, tem um ditado que diz, diz-me com quem andas, eu te direi que tu és. E nós falamos ao contrário, dizes o que pensas, que eu direi com quem tu andas. Então, o nosso pensamento é muito forte e nós temos que realmente dominar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é que nem um cavalo selvagem, né? Que sai naquele disparate e a gente não consegue ainda segurar ele. Mas para isso nós temos o exercício, né? Quando o pensamento vem negativo, a gente pode, não, esse pensamento não é meu. Eu quero transformar esse pensamento. Eu não quero mais pensar desse jeito, porque se eu penso desse jeito, o negativo me envolve. E eu não quero mais ficar sendo envolvida pelo negativo. Eu quero ser envolvida pela luz, porque eu sou luz. Deus me criou luz, mas é uma luz que brilhe, e não uma luz cinza, preta, apagada. Nós queremos ter uma luz que realmente possamos brilhar aos olhos do Pai. Então, como funciona o processo reencarnatório, né? Como que é o espírito chega e fala, olha, eu quero reencarnar, é hoje, é agora. Onde eu quero reencarnar? Eu quero encarnar num lugar assim, quero ter uma família assim. Gente, não é bem por aí que funciona. Chico Xavier costumava dizer que a reencarnação, ela tem endereço certo. Então, a reencarnação, ela é preparada lá no mundo espiritual, quando o espírito já está com algum tipo de entendimento, ele até pode participar do seu processo reencarnatório. Às vezes ele é convidado para participar. E aí ali eles vão estudar onde ele tem que renascer, quais os débitos que ele precisa saldar, que família que ele tem que estar para ali juntos, todos poderem evoluir junto. Então, as pessoas nascem aonde merecem nascer. Então, nasce na família que merece, tem a vida que merece, o emprego que merece, a família que merece. Aí muitas pessoas se revoltam, mas eu sou boa, eu tenho bom coração, boas atitudes e na minha família tem uma ovelha negra. Muitos espíritos se comprometem em querer receber esses irmãos, mesmo que não tenham nenhuma afinidade, mas já tem um certo entendimento e para auxiliar com esse irmão, aceita receber. Então são aquelas famílias que têm aquelas criaturas difíceis, mas que lutam incessantemente para que aquelas criaturas não se afastem do bem. Então, e muitas vezes essas criaturas também é a primeira vez que tem a oportunidade de nascer num lar onde ele vai receber bons ensinamentos, vai receber a moral, bons exemplos, vai ser corrigido nas suas tendências, nos seus instintos. Então, esses espíritos se propõem a isso, né? A receber esses espíritos nesse ambiente. Mas a grande maioria somos espíritos que renascemos num seio familiar, somos espíritos que erramos juntos, tivemos caminhadas juntos, somos devedores uns dos outros e fomos reunidos naquele agrupamento familiar para que juntos nós possamos ir redimindo as nossas faltas do passado. Existem dois tipos de reencarnação, que são as reencarnações vitoriosas, que são essas reencarnações que são feitas pelos espíritos já mais evoluídos e que vêm aqui na Terra com a missão de fazer a humanidade evoluir. São os espíritos que são aqui missionários, não só na parte moral, mas também na parte da ciência. Os cientistas que vêm aqui pesquisar, desvendar os mistérios das doenças, criarem vacinas,
aparelhos para tratar os corpos. Então, a gente vê todos os dias aparecem coisas novas. Ontem eu vi no jornal que a partir do ano que vem você vai na farmácia e vai comprar o teste para fazer o teste do HIV, né? Para ver se você é portadora do vírus da AIDS. Então, no começo, nossa, era difícil ter esse teste, tinha que ir no centro de saúde, demorava. E agora vai ser que nem o teste da gravidez. Faz aí 2, 3 minutos ali, você já sabe se é portador ou não. Então, são espíritos esses preparados que vieram aqui para quê? Para fazer que essa evolução aconteça. Temos também as reencarnações provacionais, que são aquelas reencarnações de espíritos muito endividados e que vêm aqui realmente para reparar muitos males, né? Então a gente vai ver isso num espírito que muitas vezes é um arrimo de família, né? É aquele que trabalha e carrega a família toda nos ombros. A gente vai ver também naquele que é tão comprometido, que nasce com um corpo completamente deficiente. Por que isso? Para que ele não tenha condições de voltar a errar. Então é paralisia cerebral, é paralisia nas pernas, é um estado debilóide, não é bem débil mental, né? É a sua mente travada para quê? Que é para ele não ter maus pensamentos, é para ele não arquitetar planos, porque nós sabemos que a trajetória do homem na Terra é uma trajetória sempre que o homem arquitetou contra o próprio homem. Então, nas grandes guerras, faziam aquelas estratégias da guerra, dizimavam tantas e tantas nações, tudo. E essas pessoas, elas são responsáveis por tudo aquilo que elas arquitetaram. E, de alguma maneira, elas são devedoras para a humanidade. E se elas vierem num corpo, com uma mente, uma inteligência muito dilatada, o que vai acontecer? Elas vão ter mais dificuldade de poder se desenvolver e se redimir. Então elas vêm num corpo já limitado, que é para elas não continuarem errando. E através desse corpo limitado, de tudo que ela vai passando, ela não vai ter a oportunidade de errar e ela vai resgatar os débitos com a humanidade, tá? Bom, qual é a finalidade da encarnação? A finalidade da encarnação é a evolução do espírito. Aí vocês vão falar, mas quando o espírito está lá na erraticidade, a erraticidade é o endereço do espírito. Nós aqui temos endereço, mas espírito não tem endereço, então é na erraticidade. É algum lugar do cosmos que os espíritos vivem, dependendo da influência de cada um, da sua progressão. Cada um vai estar num nível, num estágio. É como uma criança na escola, né? Uns estão no pré, outros estão no maternal, outros estão no primeiro ano, outros já estão mais adiantados. Os espíritos é a mesma coisa. Então, eles não evoluem na erraticidade? Não, ele evolui sim. Eles sempre evoluem, mas encarnado evolui-se mais rapidamente. Porque na erraticidade, nem todos vão ter oportunidades de fazer aquilo que eles precisavam fazer para o seu próximo. E eles precisam estar aqui na vida material para quê? Para receber aqueles espíritos que ele prejudicou na sua família, como filhos, como marido, como esposa, como sogro, como só, como netos, como sobrinhos, né? Então, é mais rápido essa evolução aqui no planeta, estando encarnado. Então, a finalidade sempre é do espírito evoluir, porque o espírito, ele não para de evoluir, mesmo que ele caminhe muito pouco, ele nunca para de evoluir, sempre um grãozinho de areia ele evolui, quando ele tem um bom pensamento, quando ele deseja algo de bom para o seu próximo, quando ele tem uma atitude digna, ele sempre é um passinho que ele está dando adiante, tá? Porque nem todas as religiões acreditam na reencarnação. Então vamos conversar sobre isso. As religiões orientais, elas acreditam. O budismo, o hinduísmo, né?
Eles acreditam, os orientais eles acreditam. E no cristianismo também acreditava-se na reencarnação. Mas, lá no ano de 1553, tinha um imperador romano chamado Justiniano, e Roma tinha dois governos, porque era a Roma Ocidental, com a capital em Roma mesmo, né? E a Roma Oriental, que na capital era Constantinopla. E esse rei Justiniano, ele casou-se, se apaixonou por uma linda mulher de nome Teodora, e ela era prostituta. E quando ela casou, que ela adentrou o palácio, tudo, ela via que os serviçais olhavam ela de esgueira, falavam, ó, uma prostituta hoje é a rainha. E ela pediu ao marido dela que fossem mortas todas as prostitutas lá da Roma Oriental. E foram assassinadas 555 mulheres. E as pessoas por onde ela passava falavam, você vai pagar por isso, você vai pagar por isso. Porque eles sabiam da reencarnação. E ela, não contente, ela falou para o marido, mande uma mensagem ao Papa para que ele tire isso da igreja. Que quem acreditar em reencarnação tem que ser taxado de herege. E ele mandou lá a missiva lá para o Papa, mas o Papa não concordou. E ele disse para o Papa, se o Papa não fizesse aquilo que ele estava determinando, o Papa e os bispos dele, todos iriam perecer pela espada. Então, muito contragosto, né? O Papa foi, fez a reunião, onde só compareceram 3 bispos, e mesmo assim teve um que cedeu à pressão, que foi bom. E assim, então, em 1553, nesse concílio de Constantinopla, foi retirado da Igreja Católica esse parágrafo da reencarnação. E não parou por aí. Aquelas pessoas que ainda continuavam a acreditar na reencarnação foram perseguidas pelo mesmo Justiniano, e mais 30.000 pessoas foram sacrificadas por acreditar na reencarnação. E a gente fica pensando, né? Essas pessoas foram responsáveis por tudo isso. Olha quantas mortes. Quanto é que eles não vão ter que reencarnar para poder quitar as dívidas para essas pessoas? Porque uns perdoam, outros cobram. Então essa é a diferença. Os que perdoam, eles não devem nada. Mas os que cobram, eles vão ter que pagar centimo por centimo. Está nos evangelhos, está na Bíblia, isso, né? Há provas da reencarnação. Há provas da reencarnação. A gente vê na Bíblia, em Mateus, e no nosso evangelho aqui, no capítulo 4, mas eu abro, no capítulo 4, que Jesus falou, quando ele estava vindo de Cesareia, acho que é isso, ó. Então, eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem que Elias veio primeiro? E Jesus, esclarecendo, respondeu, é certo que Elias voltará e restabelecerá todas as coisas, mas na verdade eu vos digo a vocês, Elias já voltou, reencarnado como João Batista, e os escribas não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiserem. É assim também que eu vou padecer em suas mãos. Os discípulos então compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando, ou seja, João Batista era Elias reencarnado. Está em Mateus e em Marcos. Então, não só nessa parte aqui, mas em várias partes da Bíblia tem as reencarnações. Nós também temos na literatura espírita, no livro Há 2000 anos, escrito pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico,
onde a filha do Emmanuel, naquela época, era Lívia. E Lívia reencarnou no Brasil, numa das suas encarnações, como Chico Xavier, que foi a primeira encarnação dele no sexo masculino como espírito. Temos também Madre Teresa de Calcutá, que foi a reencarnação de Maria Madalena. Temos muitas outras, né? Temos do André Luiz, que foi o médico sanitarista carioca, né? Carlos, esqueci agora o nome. Não é o Oswaldo Cruz, ele é outro. Carlos Chagas, não é o Oswaldo Cruz, muita gente achava, mas é Carlos Chagas, sabia que era Carlos, né? E temos muitos outros aqui, eu anotei até, mas o Elias, mais ou menos isso. Mas nos dias atuais, né, a gente falando da prova da reencarnação, a ciência evolui, né, junto com a gente, é isso, né? E hoje a gente tem a terapia de vidas passadas, que é feita por terapeutas que estudam, mas não é uma coisa banal. É uma coisa para quem precisa, para quem tem traumas, para quem tem problemas graves. E depois de percorrerem todos os consultórios de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, muitos são encaminhados à terapia de vidas passadas e ali realmente consegue se encontrar, quebrar aquelas barreiras que fazem sofrer muito, né? São pessoas que possuem várias síndromes. E temos também a EQV, que é a experiência quase morte, onde há relatos de pessoas que têm uma morte aparente, ou seja, uma parada cardíaca, mas depois elas são reanimadas e elas voltam. E tem muitos relatos de pessoas que se veem voando sobre campos, outras que veem um túnel e no fim desse túnel vê seres de luz, encontram pessoas, amigos e parentes já desencarnados. Então tem muita coisa, mas também tem, gente, a boataria. Então, infelizmente, hoje, com o advento aí das redes sociais, da internet, tudo, também tem muita coisa que não é verídico. Quando a gente quer saber se é verídico ou não, nós devemos consultar bons livros, perguntar para pessoas que têm mais experiências, porque senão as pessoas nunca gostam de falar que ela foi um assassino, que ela incendiou uma cidade, que ela foi prostituta, que foi um ladrão, né? As pessoas, quando se lembram, elas só querem falar que foram reis e rainhas, só que não teve tanto rei e rainha assim na terra, né? E o resto da população foi o quê? Mas com uma vaidade, né? O orgulho das pessoas, é muito melhor falar que é rainha. Mas eu, na verdade, não quero ter sido nenhuma rainha, porque olha essa rainha Teodora aqui, que bichinha má, né? Tô fora, eu prefiro ser a que lavava o chão lá do palácio, muito melhor. Então a gente tem que ter, assim, um pouco de cuidado, porque nem tudo que é dito é verdadeiro. A gente sempre deve consultar, porque hoje em dia o boato tá aí, né? De boca em boca, falam cada coisa que até Deus duvida, mesmo. Se a gente ficar prestando atenção, a gente fala, nossa, que é isso que a gente está ouvindo? Então a gente tem que separar mesmo o joio do trigo, tem que prestar atenção, olhar, será que é verdade? Gente, também não refresca, não, aqui fui na outra encarnação, não interessa o que eu sou hoje, não é verdade? Minhas atitudes, os meus atos, o meu pensamento, os exemplos que eu dou bons, os exemplos maus que eu dou também. Interessa o que eu sou hoje, o que eu já fui, é o passado. O passado não adianta, a gente não pegar uma borracha e apaga, tá lá, ele lá. O que interessa é o presente e o meu futuro que eu estou preparando. Porque o passado já passou. Eu também não posso ficar, mas eu errei no passado, e agora eu errei. Errou? Todo mundo erra. Procure acertar agora. Não fique presa naquilo, porque as pessoas gostam de falar, eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Então, são pessoas que não querem se transformar. O problema dela, ela nasceu assim, vai continuar assim, vai sofrer assim, assim, assim e assim. Porque quem não se dobra por bem, se dobra à força, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. É implacável. A justiça divina é igual para todos nós.
e nós atraímos aquilo que a gente reflete, porque nós somos que nem um espelho, né? O nosso espelho, nós somos o espelho, e o que reflete nesse espelho? Os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos atos. É isso que reflete em nós. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu tenho uma filha assim, um filho assim. Olha para você, para ver se aquilo que você está vendo naquele filho não está em você mais forte do que nele. Se te incomoda, é porque é muito mais forte em você do que nele. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, tá? E quando começa o processo da reencarnação? Olha, segundo várias literaturas da doutrina espírita, ela é iniciada sempre muito tempo antes, né? Mas ela só se concretiza no momento da concepção e ela dura até quase a pré-adolescência. Antigamente dizia que era até os 7 anos. Hoje os estudiosos já dizem que até a pré-adolescência. E tem um estudioso aqui no Brasil que chama Hernani Andrade. Ele diz que a lei da reencarnação logo, logo vai constar da ciência, da biologia, como sendo uma lei física e científica existente. Ele, mais um americano e um indiano, eles defendem tudo isso, tá? A gente sabe que 2/3 da população, hoje já sabe, que 2/3 da população do planeta acredita realmente já na reencarnação. São poucos que ainda contestam. E aqueles que contestam são aqueles que ainda querem ficar na ignorância. Por quê? Porque eles não querem se reformar. São espíritos ainda muito orgulhosos, muito egoístas, que preferem acreditar que morreu, fedeu e não vão levar nada com eles, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. O que morre é o corpo, o espírito é eterno. Deus criou, é eterno. Agora, vamos lá, o outro. Pode-se saber o número exato de encarnações dos espíritos? Gente, é muito difícil de saber o número exato de encarnações. Os espíritos vão reencarnar as vezes necessárias para a sua evolução. Reencarnou aqui na Terra um monte de vezes, evoluiu, não tem mais necessidade de reencarnar aqui, por quê? Porque já passou desse patamar de planeta de provas e expiações. Ele vai se preparar para reencarnar num planeta um pouco mais adiantado, que é de regeneração, onde ele vai continuar a sua trajetória. Porque de simples e ignorantes, chegaremos um dia aos espíritos puros e iluminados. É isso que Deus nos fala, que um dia todos seremos puros e iluminados. Mesmo aqueles que erraram muito, mesmo aqueles que sofreram muito, mesmo aqueles que se doaram muito, todos um dia vamos ser espíritos de grande iluminação, espíritos perfeitos. Nunca igual a Deus, mas a perfeição que é do espírito, criatura criada por Deus Todo-Poderoso, tá? A gente nunca vai ser Deus. Nós somos, Deus é D com letra maiúscula, nós vamos ser deuses com D minúsculo, tá? A gente tem que explicar bem isso, tá? Então a reencarnação é um processo profilático, é uma grande oportunidade que a gente tem. É como se a gente fosse fazer um concurso. A gente vai fazer um concurso, milhões de pessoas estão lá, se inscrevem e a gente consegue ser aprovado. Mérito de quem? Daquele que melhorou, daquele que estudou, daquele que se preparou. A reencarnação é assim. Agora, os espíritos que ainda estão no mal, os espíritos que ainda não têm mais o seu livre-arbítrio, eles são reencarnados automaticamente. Muitos nem sabem que estão desencarnados, porque eles ficam como num estado comatoso, né? E ele reencarna, desencarna, sem ter a noção. Só os espíritos que já têm algum mérito é que sabem que desencarnaram ou não. Então, a reencarnação é essa grande oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos realmente ser felizes, porque Deus nos quer felizes. Ele não nos criou para o sofrimento, para a dor, para a angústia. Ele nos criou para nós sermos felizes, sermos radiantes, vivermos de uma maneira cada vez mais amorosa,
amparando-nos uns nos outros, estendendo a mão uns para os outros, e como Ele nos ensinou, amar uns aos outros, como Ele nos ama. É isso que Deus quer para nós. E a reencarnação foi uma das ferramentas que Ele colocou na nossa mão. Semana passada o Ricardo falou sobre a mediunidade, né? E a mediunidade também, gente, é uma grande oportunidade que Deus nos dá para a gente evoluir um pouquinho mais rápido. Porque todos nós somos muito devedores, temos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, mas através aqueles que foram escolhidos para exercer o dom da mediunidade, eles têm essa oportunidade de resgatar mais facilmente as suas dívidas, os seus débitos. Por quê? Porque quando ele tem uma mediunidade evangelizadora, quando ele vai trabalhar em prol do seu próximo, é em prol dele mesmo que ele está trabalhando. Então, aqueles que têm a mediunidade e que adiam as suas tarefas, aqueles que não querem assumir as suas responsabilidades, não percam tempo, ainda há tempo. Quem se comprometeu vai ser cobrado. E o maior juiz que existe chama-se a nossa consciência. E eu trouxe um texto para ler para vocês, para a gente encerrar, que é da Joana de Ângeles. Esse texto é do livro Vida Feliz e foi psicografado pelo Divaldo Franco. Prestem atenção no texto. Esse texto diz tudo. Jamais te compraza no mal. Concede-te o direito de errar, porém, exige-te o dever de corrigir-te. O azedume, a ira, a violência devem ceder lugar à alegria, à bondade e à paz. Reencarnastes para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga alguns degraus que te alcançarão ao patamar sobre a vitória de ti mesmo. Quem não domina as más inclinações torna-se vítima do desregramento a que elas conduzem. Nós temos nas nossas mãos o poder de educarmos as nossas expressões na vida. A nossa fala, as nossas reações, os nossos pensamentos, muitas vezes reações pessimistas, vêm, mas nós temos o poder de pensar. É assim que eu desejo reagir à minha vida? Conteúdos que já tenho não me sinalizam outra forma de proceder? Nós precisamos observar a nós mesmos no dia a dia, porque aqueles que desejam a felicidade precisam lutar pelas ações, pelas escolhas, pelas atitudes que possam conduzir ao equilíbrio, à harmonia e à paz. Então, que possamos meditar e refletir sobre esse texto da Joana de Ângeles, para que a gente realmente possa sair dessa encarnação vitoriosos, com o dever cumprido e esperar que o Pai nos conceda novas tarefas para que nós possamos continuar a nossa jornada evolutiva, caminhando juntos. E juntos estaremos sempre, uns puxando os outros. Mas o importante é que todos nós um dia vamos chegar juntos aos pés do nosso Pai maior e dizer: Senhor, estou aqui, faz de mim teu instrumento, que eu seja um instrumento ainda imperfeito, mas que eu tenha dentro de mim, dentro do meu espírito, do meu coração, a grandeza de poder me curvar a Ti e ao meu semelhante e amar a todos igualmente, como Tu nos amaste.